Olá, colegas. Eu sou a doutora Ayana Vieira, sou especialista em Direito de Família e estou atuando no caso de Mariana, nesses casos da Samarco, do rompimento da barragem que aconteceu em 2015. E também estou atuando aqui no Brasil e fora do Brasil, na Holanda e nas ações da Inglaterra. Hoje eu vim trazer para vocês sobre um assunto interessante que está dando conversas, quilombolas, do anexo 3 da repactuação. Nesse vídeo eu vou explicar a situação dos quilombolas dentro da repactuação do desastre de Mariana de Fundão. E esse tema, ele tem gerado muita confusão, especialmente porque estão circulando informações como se bastasse a pessoa ter determinado sobrenome ou dizer que tem descendência quilombola, para entrar numa tal lista e receber valores. Mas não é bem assim, como eu vou estar mostrando aqui para vocês. Basicamente, não é assim. A reparação dos quilombolas, ela está tratada principalmente no anexo 3 da repactuação. Esse anexo ele não funciona como PID, não é uma indenização individual simples de R$35 mil para qualquer pessoa. Também não é um cadastro livre feito por advogado ou associação informal ou liderança isolada, também não é assim. A lógica nesse caso é outra, é em relação à comunidade reconhecida, lista oficial, unidade familiar, consulta coletiva e governança pública comunitária. Então, a primeira pergunta que nós, advogados, devemos fazer ao cliente quando ele chega, não é, qual é seu sobrenome, para saber se seu sobrenome está na lista, A pergunta correta é, de qual comunidade quilombola você é? No Espírito Santo, por exemplo, aparecem comunidades como Sapé do Norte, Povoação e Degredo. Também existem comunidades quilombolas em Minas Gerais, abrangidas também pela repactuação. Cada comunidade tem uma situação diferente, cada uma tem uma peculiaridade. Algumas comunidades já possuem listas validadas institucionalmente, como listas encaminhadas por câmaras técnicas e validadas pela Fundação Cultura Palmares. Outras têm regras específicas porque não havia lista validada no momento da assinatura do acordo. E algumas, como o Degredo, têm uma situação ainda mais delicada, porque a comunidade está incluída na repactuação, na reparação, mas não há restrição quanto ao pagamento, mas há na realidade, mas há restrição quanto ao pagamento retroativo do AF ou ACE, que é como eles chamam, como titular. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quilombola não é uma categoria única como pagamento igual para todo mundo. Temos que corrigir essas falas, Aqui a gente tem nesse próximo slide a estrutura do anexo 3. Ela é formada por povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais. Os valores eles são divididos por rúbricas e por comunidade e por povo. Então, cada comunidade ela tem um valor específico para cada rúbrica, tá? Que seriam os blocos de valores, de indenização. A parte, dessa indenização, ela é familiar, ela é coletiva e estrutural também, ela não é individual. Não é um programa único, é o AF, o ACE, que é a mesma coisa, verba complementar, ações estruturantes e o apoio familiar. Aqui a gente tem os tipos de valores e esses valores eles estão divididos por essas rúbricas, O primeiro aí é o AF, o ACE, ele é o retroativo. Esse pagamento ele tem lógica familiar, um titular por família, por cálculo baseado no salário mínimo e acrescido por dependente, acrescido aí por dependente 20% em cima por dependente, isso para o grupo familiar. E quem recebe é o titular da família. O dependente ele tem que estar na lista, tá? E ele também tem que ser elegível, porque se esse dependente já tiver recebido algum tipo dos programas, ele também não recebe, esses 20% também não vai para o titular, tá? E aí a gente tem a segunda verba, que é a verba complementar, também ligada à lógica familiar em determinadas hipóteses, tem a mesma lógica familiar, quem vai receber ali é uma verba complementar de algumas outras coisas que eles já receberam, não é para todo mundo de forma indiscriminada, tá? E ela está sendo paga de forma parcelada, igual o retroativo.
E aí a gente tem a terceira, que são as ações e medidas estruturantes, que não necessariamente caem diretamente na conta da pessoa, ela pode estar relacionada a projetos, território, infraestrutura, retomada econômica, abastecimento, saúde, educação, cultura, fornecimento comunitário, fortalecimento comunitário e outras medidas coletivas, né? Tudo relacionado a essa questão de estrutura, né, da comunidade. E aí a gente tem a quarta verba, né, que é o apoio familiar, que depende da consulta e da governança prevista no acordo, né? O Ministério Público Federal, junto com algumas instituições, tanto no Espírito Santo, tanto em Minas Gerais, estão fazendo consultas, já iniciaram as primeiras consultas, né? Estão aí na roda de algumas conversas, já visitaram a maioria, né, das comunidades, e a informação é que eles estavam estruturando para fazer essa questão da verba de apoio familiar, né? Concluindo assim, né, não existe uma resposta correta dizendo assim, todo quilombola vai receber X valor. Não existe. Vai depender da comunidade, vai depender da lista, né, vai depender da rúbrica, que seria essas verbas, vai depender da composição familiar e da elegibilidade, porque a pessoa tem que estar elegível para poder receber, né? Inclusive, Degredo é uma das comunidades que já está expresso na repactuação, que não recebe o ACE retroativo, não recebe essa verba, né? E aí tem algumas peculiaridades que eu vou estar trazendo aí no próximo vídeo, quando eu for falar exatamente de Degredo. E a gente tem aqui no próximo vídeo a lista, né? Que é o centro ali dessa questão. Eu tenho certeza que muitos advogados já ouviram falar, meu nome está na lista, eu quero saber se meu nome está na lista, alguma coisa do tipo, né? A gente vai chegar lá. E aqui a gente tem uma pequena peculiaridade, porque aqui a gente tem essas listas, ela tem nome, ela tem CPF, ela tem o nome do titular da família, ela tem os dependentes e os dados são protegidos pela LGPD, né? A gente sabe, a gente conhece. O advogado ele não tem acesso à lista, nenhum advogado tem acesso a essa lista por inteiro, né? Tô curioso, quero saber ali como é que é essa lista, quais os nomes que estão nessa lista. Normalmente não tem, né? A gente está falando aqui de questões legais, né? Como a gente vai atuar de forma legal, não atuar assim de passar a perna e outras coisas, né? Dentro da lei, dentro da ética, tá? Com autorização do cliente, a gente pode pedir uma confirmação do caso dele, do caso daquele cliente. Então, se a gente fizer o pedido, né, correto, se o nome daquele cliente consta na lista, quem é o titular dessa família, quais são os dependentes dessa família, se esse cliente foi excluído, por que ele foi excluído, né? A gente pode estar fazendo esse pedido aqui para as instituições, né? E aqui, aonde procurar essa lista, né? Aonde o advogado deve procurar? Primeiro, na própria liderança ou na associação comunitária legítima, né? Depois, pode procurar nos órgãos públicos responsáveis, como o MIR, que é o Ministério Público relacionado a essa questão dos quilombolas, dos indígenas, a Fundação Cultural Palmares, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal, né? Eles também contêm a lista de todas as comunidades. Então, se não conseguir com a liderança da própria comunidade, a lista não, né? No caso, essas informações do seu cliente específico, você pode pedir aí para essas instituições. E quando, né, houver conflito, omissão, aconteceu algumas vezes, né, de alguns clientes chegarem até mim para poder falar sobre isso. Eu moro, vamos falar aqui Degredo, né, desse cliente especificamente. Eu moro em Degredo, porém eu não entrei como quilombola. Eu sou quilombola, mas eu não entrei, não estou na lista. Ele já sabia que ele não estava por conta de conflitos, né? E aí, essa lista, né, que ainda tem que ser vista para ver se ele de fato ele não entrou nessa lista,
se tiver conflito ali, né, porque ele diz que houve um conflito entre associação e alguma coisa assim, né, ou de omissão ou de exclusão de alguém, pode ser necessário provocar o CODES, né, lá da sexta região, TRF da sexta região. Pode ser talvez necessário fazer uma ação, um pedido, né, lá pro CODES, porque a repactuação ela está sobre a governança judicial específica do CODES, né? Que é uma vara específica lá que eles abriram para isso. Né? A Samarco ela também tem essa lista, tá? Para a questão de pagamento, elegibilidade, ela não cria lista, tá? A Samarco ela não cria tipo de lista. Então essa lista, como eu já expliquei, ela já existe, ela já está. Só tem algumas comunidades que não existe essa lista ainda, mas ela já está sendo criada, ela já foi criada relacionado às comunidades, tá bom? Aqui, os documentos que o advogado deve reunir. Estou tentando passar para vocês uma forma mais didática, tanto relacionada à questão de conteúdo, tanto a gente como advogado que a gente tem que fazer. Né? Para quem está assistindo e não é advogado, se quiser mandar para o seu advogado ou quiser contratar um advogado, o advogado quiser trabalhar com isso, né, sobre essa situação, pode ficar à vontade também a respeito de conhecimento, né? Onde buscar os documentos, aonde buscar informações que eu estou conseguindo passar aqui para vocês. Acredito que eu consiga, né, passar. Na prática, se um cliente ele é quilombola, né, ele procurar um advogado, eu faria dessa forma, né? Faria uma triagem primeiro, né? Qual é a comunidade dele? Sapé do Norte, Povoação, Degredo, Santa Efigênia ou qualquer outra, né? Segundo, essa comunidade está expressamente abrangida pela repactuação, né? Porque tem que verificar também. Terceiro, a família consta em alguma lista oficial, que no caso eu já falei lá onde procurar essa lista, né? No caso você não vai conseguir, igual eu já expliquei, você não vai procurar a lista, você vai procurar se o seu cliente está na lista, e qual é a família dele, quantos dependentes tem na família. Quarto, né? Quem é o titular dessa família? Quinto, quais os dependentes foram considerados nessa família? Não pode ter sido, você pode pegar um cliente que ele é de uma família, mas o nome dele não consta na lista, e aí você sabe dessa informação ou o cliente nem sabe, aí você vai procurar saber. Claro, né, a gente cobra pelo nosso serviço, a gente vai cobrar para poder fazer esse tipo de serviço. E aí a gente vai lá procurar saber e faz as petições, faz a pergunta e o dependente não está na lista, né? E a gente tem como perguntar quais são os dependentes dessa família, então a gente tem como saber ali do grupo familiar desse cliente. Sexto, se houve pagamento anterior, né? Se alguém dessa família, ou até mesmo seu próprio cliente, se ele já recebeu alguma coisa, né? Ou se alguém da família recebeu. Novel, PIN, PID, ACE, AF, né? O sétimo, se houve alguma assinatura de quitação, né? A gente sabe que essas questões de quilombola, indígena, não tem programa específico, não tem um banco de dados, não tem alguma coisa assim. Então, pode ser que em algum momento, né? Porque eu já ouvi falar também sobre isso, sobre algumas assinaturas de quitação. O Ministério Público lutou muito, né? Muito tempo atrás, sobre essa questão de quitação para os indígenas, sobre quitação para os quilombolas. Então, é bom verificar se houve algum tipo de assinatura nesse sentido. Oitavo, a exclusão, se há, né, alguma exclusão indevida, se teve algum erro de CPF, erro de dependente ou conflito comunitário, né, que impediu a pessoa de entrar nessa lista. Alguns documentos importantes, CPF, RG, comprovante de residência antigo e atuais, CAD único, CRAS, documentos da escola, documentos de saúde, certidões de familiares, declaração comunitária, que seria a declaração do próprio agente comunitário, declarando que a pessoa de fato é quilombola, né, que é o que a gente está tratando aqui. Prova de pertencimento territorial, né, que seria essa declaração do agente lá, né, do presidente dessa comunidade, né, e registros de reuniões, né, se tiver protocolos anteriores, print de negativa que tentou colocar o nome na lista ou tentou falar a respeito, né, se tiver essas coisas, print de negativa, comprovante de recebimento ou indeferimento.
né? Isso são algumas coisas que nós, advogados, devemos reunir antes de tomar qualquer outro tipo de medida, né? A gente tem que saber dessas coisas. E assim, como nós, advogados, né? Como a gente entra, como a gente faz isso, né? A gente precisa de fazer a gente atua ali, né, como uma consulta jurídica e organização documental. O cliente quer receber. O cliente é dependente, o cliente não sabe se está na lista, porque os recebimentos ainda estão acontecendo. Tem recebimento que nem foi ainda, nem está acontecendo, mas tem recebimento que já está acontecendo. Então, ele não está recebendo, mas ele mora na comunidade. Então, de fato, a pessoa, para receber, ela tem que ser quilombola, ela tem que residir no território quilombola, né? Pelo menos na época de 2015, né? A gente sabe que muita gente pode ter saído de lá, mas tem prova de que você é da família de lá, que você morava lá, que você é de fato quilombola. Não é questão de sobrenome, é questão de dependência, é questão de ser de fato quilombola, né? O que não é seguro é cadastro pago por nome. E, gente, isso não existe. Porque eu tenho um sobrenome que eu ouvi isso essa semana. Meu sobrenome, o advogado disse que o meu sobrenome não eu não consigo fazer o cadastro de quilombola porque o meu sobrenome não está na lista. Meu sobrenome não é de quilombola. A doutora consegue me colocar? Se a doutora consegue fazer o meu cadastro de quilombola? Olha, não é assim que funciona, gente. Promessa de recebimento automático. Muita gente fala assim, vou fazer o cadastro. Teve uma cliente mesmo uma vez que chegou para mim desesperada. Doutora, consegue esses documentos para mim, porque a outra advogada falou que eu preciso desses documentos e que não sei o quê. Na verdade, ela queria abrir mão do PID. Abre mão do PID para mim, porque eu vou receber não sei quantos mil e porque eu sou descendente de quilombola, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, não é assim que funciona. E aí eu dei uma leve estudada para poder adentrar sobre esse assunto de quilombolas e depois a gente verificou que eu falei com ela para poder esperar, ir com calma, né? E fazer algumas perguntas para a advogada. E quando ela começou a fazer algumas perguntas para o advogado abriu mão dela, falou que não ia mexer mais com ela, né? Quando começou a fazer essas perguntas, e aí eu falei assim, tá vendo? Se eu tivesse abrido mão do PID para você poder fazer isso, então, assim, você ia perder o PID, né? Agora que a gente queria conseguir entrar de novo. Não existe recebimento automático. A procuração com poderes específicos sem explicar os riscos não existe. Não existe a gente fazer isso, pegar a procuração e vou juntar esse monte de procuração aqui do monte de gente que se diz quilombola para fazer o quê? Né? Fazer o quê? Para poder entrar no programa futuramente? Não existe isso, tá? Não vai existir isso. E cobrança para cobrança para poder colocar nome em lista. Gente, a gente não faz isso. A gente não faz isso. Vou cobrar aqui para poder colocar vocês na lista. Não existe isso, sem nada oficial. A consultoria, tá? Consultoria jurídica, organização de documentos, sim, tá? Porque a gente vai cobrar consultoria jurídica para poder explicar, para poder ensinar, para poder ajudar a organizar documento, tá? Pedido de confirmação, de revisão de lista, isso é um outro serviço, né? Isso a gente vai cobrar para isso. Correção de titular, correção de CPF, correção de dependente ou exclusão indevida, fazer esse tipo de pedido administrativo, a gente vai fazer sim, e a gente consegue atuar nessa área sim. Provocação institucional, quando há omissão ou conflito, então se a gente tiver que entrar com processo, a gente vai cobrar. Se a gente tiver que fazer essas consultas, esses pedidos administrativos, a gente vai cobrar. Então, a forma de atuar nessa parte de quilombolas é essa, né? Não é cadastro pago, não é revisão técnica, melhor, não é cadastro pago, é revisão técnica, né? Com autorização do cliente. O cliente precisa passar uma procuração, né? Mas não com poderes para fazer tudo da vida dele, não. São questões específicas, né? O advogado ele pode atuar, ele pode, né? Mas ele não atua como um vendedor de cadastro. Você não está vendendo cadastro. Ele atua como técnico, né? Ele confere lista, ele organiza prova, ele pede revisão, ele impugna a exclusão indevida, ele provoca os órgãos competentes. Para isso, para ele poder estar numa lista, para ele poder estar apto para poder fazer o recebimento quando o valor dele sair, tá bom?
Essa é a mensagem principal desse vídeo, né? Quilombola tem sim uma frente real de reparação na repactuação, mas não é por sobrenome, é por comunidade, lista, unidade familiar, consulta e governança, né? Quilombola ele não recebe por sobrenome, recebe por comunidade, lista e critério da repactuação. Então, te aguardo para o próximo vídeo.